Bom, nós tivemos recentemente um acidente com um elevador em Maceió. Tinha 11 pessoas. Bom, o elevador, acho que a carga máxima era para 8 e não para 11. Mas a pergunta que não quer calar é assim, tem algum equipamento necessário ou não necessário no elevador para impedir, por exemplo, que um excesso de peso seja colocado no elevador? Nós pedimos aqui a participação do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, o Marcelo Braga. Marcelo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, estamos aqui, é um prazer Marcelo, falar com você. Acho que o microfone do seu computador está fechado, dá uma olhadinha nele aí. O Marcelo está aqui conosco, dá uma olhadinha. Acho que... Está me ouvindo bem, Marcelo? Eu estou. Agora tá bom, muito obrigado. Então, a pergunta é, tem algum equipamento, então, que possa, vamos dizer, impedir o elevador de subir e descer, se ele está com excesso ou de pessoas ou de carga? Sim, existe o pesador de carga, Heródoto. Perfeito. Eles são obrigatórios ou não? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Nós temos, inclusive, uma normalização que vai entrar em vigência em março de 24, onde ele passa a ser obrigatório. Nesse momento, é uma recomendação para que você tenha o pesador de carga para evitar esse tipo de acidente que aconteceu no elevador de Maceió, Heródoto. Compreendo. Quer dizer que, então, cabe a quem dizer se vai ou não instalar esse equipamento no elevador? Então, nós temos regulamentação aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo é ícone na legislação de elevador, porque ela aplica as normas vigentes, fazendo com que elas tenham o poder de lei. Infelizmente, em várias cidades do país, não existe uma regulamentação correta para elevadores, Heródoto. Compreendo. Quer dizer, e um excesso, bom, não tendo equipamento desse, um excesso, então, de pessoas ou de carga, isso pode resultar em acidente, pessoas se machucando, o equipamento se danificando, como é que é isso? Então, Heródoto, é muito boa a sua pergunta, porque no caso de Maceió, se tivesse o pesador, você poderia limitar a carga do elevador. Então, nós sempre dizemos que é importante seguir o plano de manutenção anual, que nesse plano de manutenção anual você consegue mensalmente fazer manutenções preventivas na parte de freio, na parte dos cabos de aço, e é isso, Heródoto, que está no RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual. O RIA é um documento já online aqui na cidade de São Paulo. Nós fizemos a proposta de transformar esse RIA a nível estadual e agora também com a proposta do marco regulatório para que ele seja feito a nível federal. Então, o RIA é a saúde do elevador. Cada um ano você emite esse relatório por um engenheiro que faz com que você tenha o diagnóstico preciso do que o elevador está naquele momento, Heródoto. E, nesse momento, por que eu falo da questão estadual? Nós tivemos aí há pouco tempo, conversamos inclusive com você aqui, sobre a lei que foi aprovada na Alesp, né? Mas por questões técnicas foi vetada pelo governador. Compreendo. Marcelo, a gente pode considerar o elevador como um meio de transporte coletivo? Exatamente. Inclusive, é o meio de transporte mais seguro do mundo, Heródoto. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que a possibilidade de acidente no elevador é zero, com mais 6 zeros, 62% em relação ao movimento do elevador. Compreendo. Agora, não podemos abusar, né? Para quantas pessoas o elevador? Geralmente 8? Então, Heródoto, você tem, dependendo do cálculo de tráfego de cada prédio, você tem elevadores de 6 passageiros, 8 passageiros, 11 passageiros, porque depende do fluxo que você precisa atender dos elevadores naquele momento no prédio. Compreendo. Um prédio comercial, por exemplo, precisa levar muito mais gente, não é verdade? Exatamente. O cálculo de tráfego nos diz que um percentual da população do prédio tem que ser movimentada, tem que ser evacuada, né, vamos dizer assim,
em um prazo de 90 segundos. Então, para isso, você tem o cálculo de tráfego, e que nesse cálculo de tráfego determina o tipo de porta, determina também a capacidade de carga do elevador, Heródoto. Perfeitamente. Marcelo, muito obrigado por sua atenção aqui com a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só deixar claro para você, ouvinte, para você que usa elevador, tenha cuidado com a questão da capacidade de carga, e também alertamos ao síndico e os moradores, o síndico e responsável pelos prédios, que se atentem à legislação, se atentem a trazer uma empresa responsável, e também pedimos para que o governador, tecnicamente, que possa nos escutar para dar esse veto que faz com que os elevadores fora da cidade de São Paulo possam ter esse tipo de problema, o Heródoto. Ok. Marcelo, muito obrigado, sim. Obrigado. Eu que agradeço. Marcelo Braga, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Tá aí, portanto, o mote foi aquele acidente acontecido em Maceió, que ele inclusive explicou agora um pouquinho. É para 8, botou 11 pessoas, né? O elevador despencou, em vez de parar no térreo, bateu lá no solo. É uma coisa realmente preocupante.